E aí, segundo podcast do ano. Aí. Mano. Pessoal, a gente tá gravando aqui o segundo podcast do ano. Primeiro a gente teve que hospedar em outro site. Não é ideal, porque lá parece que tem um limite de tempo que ele pode ficar hospedado, barará, pararó, bororó, pororô. E a gente, para poder manter o calendário, a gente mandou, né? E aí tem concorrência, né? Cachorro, um monte de gente aí. Cachorro. Cachorro tá latindo o dia todo, eu não sei o que fazer, não sei, já tentei de tudo. Então, gente, essa semana aconteceram muitas coisas. A gente vai falar um pouquinho aqui do que está acontecendo no planeta, né? No planeta. Primeira coisa que eu acho que para continuar até o que foi falado no podcast anterior, a gente falou, cara, do evento que foi um evento histórico da invasão do Capitólio, né? Só que está tendo vários desdobramentos. Inclusive, a possível expulsão, né, do principal advogado aí, defensor do Trump, né, ele deve ser expulso da ordem dos advogados deles lá. Por causa de todas as ações malucas que ele e a sua turma, né, eles promoveram. E eles promoveram, assim, fazendo um desperdício, um grande desperdício de tempo da justiça, né, porque não tinha nada para embasar, para sustentar, enfim. E depois a gente viu aí um monte de criminosos aí, enfim, 6 pessoas morreram nessa invasão. E o próprio Trump entrou para a história como o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a sofrer 2 processos de impeachment no mesmo mandato. Cara, é muito surreal isso, né? Porque mostra muito a situação que eles enfrentam lá. Porque, diferentemente daqui, lá a conduta de lideranças, né, de autoridade, de figura pública, é muito levada a sério. Então, assim, a primeira tinha provas robustas, inclusive, contra ele. Ele não foi adiante porque tinha a maioria lá no Senado. Então não passou. Por causa disso, uma questão política, não foi uma questão aí jurídica, uma questão de fatos, de dados e tudo mais. Sobre ele pesam coisas como a interferência das eleições americanas aí por robôs, né, uso de máquina, digamos, de ataques virtuais da Rússia, inclusive, teve o escândalo da Cambridge Analytica. Então tudo isso aí já vem lá de trás e estranhamente ainda não tivemos grandes punições, né? Teve multas aí também pro Facebook, enfim, é complexo. Mas Trump ele só não foi ainda para os tribunais porque ele é presidente. Então, o tribunal que teve, o tribunal político, a galera lá ele tem maioria no Senado, essa turminha aí protegeu o cara lá, mesmo com a questão toda moral. Não tem, nessas horas eles votam para escanteio, ética, moral e ética, para eles não existe. E é isso que acabou acontecendo. Então, mesmo com todo aquele material que eles tinham, né, ficou evidente uma quebra da conduta dele lá, passível de impeachment, mas eles também estavam com medo do custo eleitoral, político, sei lá, do próprio partido. E eles sendo maioria ali, eles não permitiram passar. Como se fosse algo menor, mas muitas pessoas já morreram por causa das atitudes dele, né? E outras pessoas também acabaram entrando em situações de risco. Por exemplo, toda vez ele tem os discursos, no discurso ele coloca ódio, às vezes não é nem tão sutil, como quando ele chama, ele diz que um estado está infestado de ratos, né?
Então ali tinha um teor racista dentro daquele contexto. Cara, é muita coisa que ele fez. E falou, não, nós temos que levantar os antifas. Como antifa não é criminoso, pô. Atos democráticos não são criminosos. Ele criminalizando, tentando criminalizar atos pacíficos democráticos, enfim. E acabou gerando o quê? Pessoas foram para as ruas armadas. Pô, o maluco saiu um branco, um cara branco foi lá numa manifestação contra a violência contra os negros e levou uma besta, sei lá. Vocês devem saber, né, que aquela arma que você bota uma flecha, né, tem a força quase de uma arma de fogo, né, que é a fura, né, enfim. Ele foi pra lá, o que aconteceu? E, claro, as pessoas foram lá e revidaram, né, estavam ali se protegendo. Mas aí, um cara desse vai para um lugar desse, vai acontecer o quê? Morte. Ele solta uma flecha daquela ali e abraço, né? Então, isso é estimulado pelo discurso. O discurso, ele sai do campo virtual e acaba atingindo aí desculpa, aqui é surreal, cara. A gente tá em pleno século XXI, tá vendo coisa aí, parece que a gente tá regredindo séculos, né? Uma era medieval, aquele maluco lá com fantasiado lá de um bisão, cara, chifre de bisão, pele de bisão, cara, aquilo foi muito ridículo. Depois veio uma especialista falar sobre isso aí, que tem uma seita lá que ela vai além do machismo que o próprio Trump, essa turma toda acaba propagando, que é o tal do masculinismo, né? E vai além, tipo assim, os caras não, eles têm uma conduta estranha, né, entre homens, até questões sexuais também, mas ao mesmo tempo eles odeiam as mulheres, né, mas são contra homossexuais. É muito louco, isso é uma parada confusa, né, melhor até vocês assistirem a esse vídeo, aí quem puder, essa entrevista está na BBC, e mostra como eles não têm nem coerência, eles estão simplesmente loucos, né? Então, é uma seita nova, um grupo de fanáticos que odeia mulher. O cara odeia mulher. Ao mesmo tempo, eles ficam lá naquele negócio, ó, eles são esposos de machões, né? Enfim, esse maluco aí é desse grupo. Aí o cara o que é aquilo, cara? É um bisão na cabeça. Então, essa situação foi bizarra. É bizarro. Então o que está acontecendo lá? Assim, pontuando, né, já que a gente foi entrando nos assuntos, o vice-presidente dos Estados Unidos foi dada uma opção para ele, olha cara, use a tal da emenda, lá, 25ª, nem sei, e vamos tirar esse cara, ele não tem a menor condição de continuar, e é óbvio que ele não tem, porque ele incentivou a violência e as pessoas... além desse cara com a besta, eu esqueci, esse cara que foi com uma besta lá no meio da multidão, teve um garoto que ele foi, eu digo garoto, assim, menor de idade, foi com uma arma de guerra, acho que uma R-15, não lembro, ele foi e atirou contra a população, contra os manifestantes pacíficos, né? E sabe o que aconteceu? Nada, ele andou, voltou, garoto branco, voltou entre os policiais, não aconteceu nada, não foi preso, eu não sei que bicho deu nisso aí, mas o correto, o cara homicídio, tentativa de homicídio, flagrante, vai embora, o cara teria que ter saído ali preso. O que está acontecendo lá? Racismo institucionalizado, racismo estrutural, um racismo amplo, porque como é que a polícia está vendo um crime contra os negros e não faz nada? Aí se fosse um negro fazendo, será que ele não estaria sendo conduzido? Porque afinal ele tirou contra pessoas de forma covarde. Deveria ter sido. Então, esse caso aí foi o seguinte, o Trump no dia anterior, na semana anterior, não lembro, ele falou em colocar as mãos nas armas e tal. E bateu e valeu. Foi batata. Os caras foram lá e fizeram isso aí.
Então, cara, assim, é uma mistureba ideológica, que no final das contas o que importa mais para eles tá ali e não algum tipo de coisa mais elevada, né? Uma coisa, não, Make America Great Again, isso é estúpido. Por quê? Não era grande antes? Não era a maior potência do planeta antes? Não faz sentido. Mais uma turma aí que se viu abandonada, entre aspas, pelo progresso, né, americano, comprou esse discurso louco aí. E esse pseudo-conservadorismo aí. Porque a população, até fizeram uma pesquisa durante as eleições, né, que essa turma que apoia o Trump, que vota nele, é uma turma com baixa escolaridade em comparação com os demais, né, que votaram no Biden. Pelo menos não tem nível superior, em sua maioria são homens brancos, moram no interior, né, são pessoas brancas moram no interior do país. Enfim, esse tipo de discurso inflamado, retrógrado, essa coisa toda, funciona ainda com esse grupo, mas não foi suficiente para elegê-lo novamente, porque o estrago que ele fez no país deles lá, a divisão que ele criou, os problemas que ele criou mais problemas que soluções, porque no período que ele ficou lá não teve grande avanço assim, não teve uma coisa espetacular, alguma coisa você destacar que o cara foi excepcional. E o tempo inteiro fake news e ataques a grupos minoritários e coisas assim. Então, a gente tem que abrir o olho porque esse tipo de coisa tem sido replicado aqui. Uma coisa que a gente via, mas muito pouco no Brasil, era a questão dos grupos anti-vac. Esses grupos eles são muito influentes, digamos. É um movimento que existe mais lá nos Estados Unidos, lá fora, e que causa um estresse tremendo para o sistema de saúde deles lá, porque não adianta, a gente são pessoas falando e outras que cruzam os braços e causam problema de saúde, porque hoje a gente sabe que um grupo, né, se você tiver um grupo grande de pessoas que não se vacinam, eles afetam o restante da população, o bem-estar do restante da população. Enfim, né, doenças que estavam erradicadas estão voltando. Por quê? Primeiro, a redução das campanhas. A gente tem cada vez menos material nos meios de comunicação aí para incentivar as pessoas a se vacinarem, né? E também essa ignorância. Ignorância, fake news, o WhatsApp, o Telegram. Aí a pessoa pega o negócio lá e toma como verdade, não vai conferir, não vê de onde veio, não pede fonte. É fulano, se fulano falou, dá certo, tá valendo, é verdade. E aí a gente tá nesse caos. Um maluco caiu no colo, poder cair no colo dele. Mas foi utilizado um processo de polarização com muito uso da mídia para demonizar a esquerda e partidos. Cara, não foi só isso. Foi também isso. Acabou que eles mesmos não contavam que esse maluco pudesse se eleger. Para eles poderia ser o outro lá, de partidos tradicionais de direita, que estão sempre com apoio da grande mídia, a imprensa da Casa Grande. Não aconteceu, e eles agora não conseguem controlar o dragão que foi alimentado. Chegou num ponto de desgaste tão grande que ele ficou por causa das tais reformas. As reformas não serviram para a população, serviram para interesses internacionais, para interesses de uma elite burra, né? E mesquinha, né? Elite cruel. E a própria classe média ainda não entendeu que ela perdeu nisso tudo aí. Então
esse processo é um processo longo de desgaste, de deterioração, né, do processo democrático, das instituições. A gente viu até censura durante as eleições, cara. Você não podia botar uma faixa contra o fascismo. O fascismo, as pessoas têm que estudar sobre o fascismo, mas o fascismo, ele alimentou os piores regimes da história da humanidade, violentos, sanguinários, né, que caçavam pessoas. Então, o correto é você ser antifascista, que você ou você luta a favor da humanidade ou você luta contra a humanidade. Não tem outra. Aí a juíza mandou tirar. Ué, então você está dizendo que ele é fascista? É estranho, né? E também uma menina foi colocar uma faixa lá no Newton Santos, estádio de Newton Santos, estádio olímpico, que está sendo gerido pelo Botafogo. Ela só botou uma faixa torcida antifascista, alguma coisa assim. Alguém mandou tirar. E quem foi? Foi a polícia lá. Acho que até hoje ninguém sabe quem foi, né? Mas pode ter sido o governador anterior, que tinha ideias estranhas também. E olha, foi bizarro, porque tiraram tiraram a faixa dela e depois tiraram fotos dela. Ela não foi presa nem nada, mas aí foi um processo que a gente vê em regimes de exceção, regime de ditadura, porque vai monitorar, tirou foto dela e tal, vai criar estão gerando algum banco de dados. Cara, eu não sei que foi estranho e não tem nada a ver com democracia. A pessoa tem que ter o seu direito de se expressar. Nos estádios sempre teve faixas. O que não pode é ter faixa racista, por exemplo, ou faixa contra grupos minoritários. Não pode fazer faixa assim. A faixa era a favor de coisas grandiosas, coisas importantes. Era uma questão de princípio, era uma questão ali de preservar valores. Não tem nada a ver com discurso de ódio ou nada desse tipo. E ela foi impedida de estender a faixa lá. Roubar a faixa. Cara, foi bizarro. E tem ainda os maluquinhos aí também que conseguiram se eleger, né? Eles são malucos, eles atrapalham as manifestações, estavam dando ordens aos policiais, inclusive orientando pegar material e destruir material. Eu tenho a impressão de que todo esse processo é ilegal. Legal. Inclusive, depois disso, o cara ainda gravou um vídeo dizendo que atirar nas pessoas em legítima defesa é atirar em pessoas que estão estendendo faixa. Que isso? Mas é o Brasil de hoje. O cara se aproveita do foro especial, foro privilegiado, para fazer e falar o que bem entende. Né? De ir para uma entrada de cidade que estava com seus controles, suas barreiras sanitárias para poder controlar a pandemia e retirar a manilha. Ah, vou entrar na justiça. Não, a justiça não mandou tirar. O cara foi lá, tirou e depois a justiça mandou recolocar as manilhas para poder proteger a cidade e a cidade tem um controle efetivo sanitário dentro do que eles estavam se propondo e funcionou durante um bom tempo. Isso aí aconteceu em Petrópolis, gente. Vocês podem até pesquisar aí, deputado, será que esse cara retira manilhas de barreira sanitária. A notícia é dada de um jeito estranho, né? Que parece que o cara tá falando em liberdade, de ir e vir, não sei o que. Cara, é uma bobagem, a gente tá no meio de uma pandemia global. O que as cidades puderem fazer, até o STF ele chegou a decidir a favor de estados e municípios com relação a isso. Mas depois virou uma bagunça que até o próprio STF interferiu em coisas dentro das cidades, derrubou algumas decisões. É muito louco isso, porque uma hora eles falam que, olha, vocês têm que fazer o que for possível para proteger as pessoas. Aí depois chega lá, olha, empresa tal, olha só, empresa, não é gente, não é povo, não é autoridade sanitária, nada.
tá pedindo para circular ônibus intermunicipal, interestadual. Chegou lá no, acho que no Fux, agora eu não lembro qual foi o camarada, o Dias Toffoli, e decidiu a favor da empresa para liberar entre e sai. E, logicamente, aglomeração em ambientes fechados. Cara, isso aí foi uma loucura. E aí, pô, o que vai recorrer ao STF de novo? Fala pra mim, o cara vai continuar, vai tentar recorrer? Aí a cidade ficou arriada, né? Nessa situação aí, o prefeito falou, não, então vamos acatar a decisão da justiça. E aí, quer rodar? Vai rodar com regras. Eu não sei se eles estão cumprindo as regras. Porque aí foi rigoroso, falando que ia ter que manter o rigor, senão ia voltar para o que estava antes. Acho que de lá para cá não deve ter voltado. Eu duvido. Então está valendo mais a questão do capital, né? Questão de dinheiro, acima das vidas humanas. Então aconteceu isso muito, infelizmente, está acontecendo isso agora e a gente está pagando. Lá no Amazonas fizeram declarar o fim de lockdown. São Paulo está liberando, quer volta às aulas presenciais, o Enem está mantido, as pessoas entram na justiça, mas não está adiantando, muito estranho. E é um recorde de pessoas internadas, recorde de pessoas morrendo. Não está diminuindo, está aumentando. O que está acontecendo? A gente está com a pandemia fora de controle no Brasil. Não tem cronograma de vacina, não tem material, né, não tem seringa e não tem a própria vacina. Aí vai, vou mandar um avião aí lá na Índia. O cara falou, calma aí. Aí acabou que calma aí foi isso aí mesmo, tipo, não combinou direito. Mandou caô, tomou. E aí, mesma coisa com relação à importação de 2 milhões. 2 milhões de vacina no país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Tá de brincadeira, né, cara? E é o que tá acontecendo. A gente tá numa situação crítica. Pará ficou sem luz. Não fizeram nada. Ficou mais de 2 semanas aí. Amazonas avisaram com 4 dias de antecedência que ia acabar o oxigênio. Caraca, maluco. O que eles fizeram? Cagaram, andaram. Deixaram as pessoas morrerem. O desespero dos profissionais de saúde, os médicos e os enfermeiros. Caraca, tendo que decidir quem é que vai sobreviver. Isso tá totalmente errado, é inaceitável. É inaceitável. Já era para alguma coisa estar sendo feita. Não é possível que com tudo que a gente viu, com índios sendo assassinados, caciques sendo assassinados, pessoas do campo, os caras ameaçando armados, tentando invadir terras de pessoas que moram legitimamente em suas terras, exploração ilegal, extração de minério, né, de material da terra de forma ilegal, causando estrago, poluição, mudança do cenário, destruição mesmo, cara. Assim, tipo, difícil recuperar aquela região. Desertificação, processo de desertificação, vai dizer, não é natural, não é. No nosso caso, não tem sido. É processo de savanização, né, da Amazônia. Então, isso tudo é mudança climática junto com a interferência direta do ser humano. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente está vendo uma pandemia, um pandemônio, uma destruição, transformar áreas em área de exploração turística, para botar hotel, liberar pesca onde é proibido pesca, porque tem que ter uba-uba, né? Então, cara, tá tudo errado. A OAB também se pronunciou várias vezes e tal. Parece que entrou mais um pedido de impeachment, não sei. Então, disseram que bateu 60, nem sei também. Difícil contar, né?
E estamos vendo uma degradação global, cara, dos valores, porque os cientistas já falaram várias vezes que a gente estava chegando no limite. Cara, e pior, que pelo que a gente tem lido nas matérias sobre mudança climática, aquecimento global, a gente já passou desse ponto. Se a gente não fizer nada agora, a gente vai perder o nosso lar, cara. É isso. Não vai ter um lar para os nossos filhos, netos lá. Né? Extinção em massa, ela pode acontecer de outros seres vivos, como a gente já está vendo. O koala a gente tá, o pessoal ficou postando, a gente postou também sobre o koala. Ele está extinto funcionalmente. Já está extinto funcionalmente. Pesquisa aí, extinção funcional. Aconteceu e é recente. Ele está lá, né? Mas o estrago foi irreversível. Né? Então, no caso da Terra, a gente pode tentar recuperar e nem tudo é irreversível. Então, o ser humano ele tem que se ligar nessa parada o quanto antes. A gente já está na beirada aí de ver, a gente já está vendo eventos extremos, onde só dava, era ciclone ou tempestade, tempestade, né, de vários níveis. Agora a gente está vendo tornados. Não tinha tornado, não tinha furacão aqui no Brasil, cara. Mas por quê? Por causa da destruição do meio ambiente. Você continua destruindo, você vai perdendo proteção. É até legal porque eu fiquei de falar sobre isso, sobre a questão da Amazônia. A gente está falando muito sobre questão da saúde. Tudo pode acontecer, inclusive outras pandemias, se a gente continuar deixando destruir a Amazônia. O Pantanal, olha só, o Cerrado, Pantanal, a floresta tropical, né, da Rainforest, Amazônia. Olha o quanto de biomas que a gente está deixando destruir. Isso libera, inclusive, organismos que não deveriam, que estavam lá presos na floresta. A gente pode ver outras pandemias aí. E o que é interessante da Amazônia? A Amazônia ela protege o nosso continente, nosso país, de eventos extremos. Existe um controle de temperatura. A Amazônia ajuda a manter uma temperatura agradável, suportável, digamos. E nós, conforme nós formos perdendo a proteção da Mata Atlântica, a floresta amazônica passou a ser de suma importância para as regiões que mais se desenvolveram. Essas regiões que mais se desenvolveram se deve grandemente à Amazônia, apesar da grande distância, por causa dos rios, né, que voam, por assim dizer. E outra coisa, se você... a gente postou um vídeo, cara, sobre isso aí lá no Twitter. De vez em quando a gente faz thread sobre isso. Toda uma faixa do planeta, né, que compreende a área da Amazônia, né, mais ou menos um retângulo aí, no planeta, não é só onde está a Amazônia, toda a faixa, aquela faixa de onde ela está, dentro do mapa mundi, você olha lá, dentro do globo, não existe, ou quase não existe aí, eventos climáticos extremos, como furacões, tornados. Eles impedem a formação. A floresta acaba protegendo de formação de grandes tempestades desse tipo. Mais um motivo para a gente proteger a Amazônia. Controle da qualidade do ar. Cara, é muita coisa. Se eu for fazer uma listinha, e outra, muitas riquezas
que até o pessoal rouba da Amazônia e vai fazer patente lá fora e só tem lá, agora, quer dizer, não só tem, mas muito dali o que tem na terra, né, na floresta, pode conter, né, na verdade, a floresta pode conter salvação da humanidade para alguma doença que não tenha cura, por exemplo. Pode estar lá alguma coisinha que faltou, algumas doenças que já tem aí, talvez elas tenham tratamento, mas aí você trata os sintomas e tal, até a pessoa se recuperar, mas de repente a gente descobre mais medicamentos mais eficientes, né? Tá tudo na natureza. Inclusive é interessante, né, que alguns dispositivos tecnológicos, transportes, são inspirados em animais, né, em seres vivos, em algumas coisas, até materiais químicos, né? Materiais são preparados em laboratórios, tecidos, são feitos observando a natureza. Então, a importância da Amazônia é difícil você mensurar, cara. É gigante como território da Amazônia. Além disso, tem uma região, uma área gigantesca, que é onde tem a maior reserva de água potável do planeta. Então, existem especulações do tipo, quando o petróleo acabar, ou quando não tiver mais o foco no petróleo, o foco vai ser na água e guerras surgirão. Se é que muitas dessas guerras que a gente está vendo não tem a ver alguma coisa de recursos naturais. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E a gente entregou uma base, né? Alguns países da América do Sul deixaram instalarem bases. Então, é preocupante. Você pode estar chegando num ponto que a água é essencial e podem querer invadir aqui. Eu sei, a gente não pode entrar nessa vibe assim, que pô, isso aí você está especulando. Certamente. Nesse momento estou especulando em coisas que podem acontecer porque a gente observa outros países. O Brasil, a América do Sul é a menina dos olhos do mundo, né? Todo mundo olha pra cá. E não é só por causa do samba, ou por causa do corcovado, do pão de açúcar. É por causa das possibilidades de exploração da terra. E também por causa da água. Imagina só, cara. Começa aí, eles ficam horrorizados quando vê a gente, eu vou contar um caso aqui engraçado, sim, que explica um pouco isso. Uma pessoa conhecida foi para um país da Europa e chegou lá, foi lá, com o costume nosso, né, de se manter asseado, a gente toma banho, toma mais de uma vez e tal. Aí ela tomou o banho dela e acabou o sabonete. O sabonete era um negócio pequenininho. Aí ela foi, pediu mais, simplesmente a pessoa ficou com os olhos arregalados, ela não estava acreditando. Por quê? Porque lá a água já é muito cara. E não se tem tanto hábito assim de tomar banho como a gente tem. A gente toma banho mesmo, avalia. Mas lá, eles precisam economizar, os banhos são curtos, são menos frequentes. E sabonete é bem pouquinho também. E aí essa situação foi bizarra, porque assim, um choque de cultura, de realidade. Eu tenho, entre aspas aí, tá? Eu tenho uma abundância e você tem escassez. Então quem vê a escassez fica horrorizado com o comportamento da gente com relação
ao uso da água. Tem lugares aí que já eles conseguem reutilizar a água, né, para lavar rua, lavar as coisas assim, para não ter desperdício. Tem alguns prédios aqui no Brasil que estão fazendo coisas assim. É pouco, porque na verdade as indústrias deveriam ter algum processo para gastar menos água, menos energia e poluir menos. É muita coisa. Eu acho que joga-se muito para a população quando tem muita gente com dinheiro, né, destruindo. Então tem que ser toda a sociedade. Tem que ser o empresário, o cara lá em cima que manda em todo mundo, tem que ser todo mundo mesmo, porque senão não vai sobrar lá para ninguém. É complicado, né? Eu queria falar de coisas boas, né? Tá, noticiário. Se eu ficar, por exemplo, falando desse negócio de vacina, que a gente está lutando pela vacina, tem um cara que está lutando contra a vacina, esse podcast vai ficar mais mórbido, né? Ainda. Então, eu vim falar de natureza, né? Falar um pouquinho de... Tudo bem, a gente falou de história, porque todos os eventos que a gente está vendo agora são eventos históricos, cara. Isso aí não tem como não estar nos livros. Não sei como vão contar. Se vão mentir para as gerações futuras sobre o que aconteceu. Vão dizer que a Dilma cometeu crime. Ou que foi um golpe. Que teve um conluio. Será que vão explicar todo o detalhe da Vaza Jato? Será que eles vão explicar as gravações que a gente soube aí, que vazaram, dos caras falando que era com o STF, com o Supremo, com tudo? Ou seja, era empresário, político e judiciário contra o quê? Contra o povo. Porque o povo que votou. Enfim, isso aí a gente espera que um dia expliquem corretamente, já que nos jornais da Casa Grande a gente não vê. Não entrevistaram as pessoas especialistas, pessoas para falar o que realmente aconteceu. Então, será que vão falar a questão do aquecimento global? Será que vão tratar como se fosse assim, são pessoas alarmistas? Que os americanos eles ficam divididos entre a ciência, né, tudo, e os alarmistas e os negacionistas. E lá gasta-se muito dinheiro, é sério, é investido dinheiro para pesquisa, para provar que a ciência está errada. É como se fosse assim, você é cientista, mas você agora vai andar do meu lado, que eu estou pagando você. Então você vai fazer um levantamento para a gente ter base para argumentar contra quem fala contra o cigarro, contra quem fala do buraco da camada de ozônio que é causado pelo humano, dos gases de efeito estufa, tudo isso que a gente já sabe. É ciência, é fato, é comprovado, mas eles gastam muito dinheiro para defender transgênico, para defender agrotóxico, para defender um monte de coisa que a gente já sabe dos danos que causam. Então, não tem que defender, tem que mudar. O que eu posso substituir? O que eu posso usar que não vai agredir o meio ambiente, não vai causar câncer nas pessoas? O que eu posso fazer? É isso, essa que é a discussão que tem que ser feita. Eu consigo fazer isso e gastar menos? Legal. Eu consigo fazer as coisas de modo sustentável? Ótimo. E é essa discussão que tem que ter, e ela tem que ser levada para nível governamental. O cara chegar e falar, não, a partir de agora, se a empresa não tiver um programa lá para ela não vai ganhar licença, não vai poder entrar ali, não vai poder entrar no negócio tal, vai ficar em lista suja. E eu vou te falar, eles inclusive mexeram, lembrando nisso, eles mexeram nas regras para fiscalização de trabalho análogo à escravidão. Cara, isso é inacreditável, inaceitável. E depois tentaram reverter, deram lá, mas
mudaram tudo. Tipo, ainda continuou, eu não sei se mudou, mas continuou tendo que passar pela mão de um cara que não é técnico, porque o cara é político, ministro é político. Então o cara chegar a aprovar ou não, quem vai ficar na lista. Isso também é inaceitável, porque contra fatos não há argumentos. Né? Contra dados e fatos não há argumentos. Se o cara foi comprovadamente flagrado nesse tipo de conduta e foi autuado, cara, os caras não são qualquer, são auditores, são pessoas, são fiscais, não é qualquer pessoa. O cara vai fazer relatório, o cara tá tudo documentado, tem provas. Então, ali não tem nada de discutir mais, não tem mais o que discutir. Essas pessoas têm que estar nessa lista. Então, vamos fazer negócio com eles? Não, ele está numa lista que é justamente para ninguém fazer negócio com as pessoas que têm essas práticas, porque são práticas inaceitáveis, ferem os direitos humanos, ferem a nossa legislação. Então, eles fizeram uma burla para facilitar a vida de pessoas que estão também no Congresso, que também têm suas fazendas, né? Que também têm seus parceiros, que continuam escravizando pessoas. Enfim, é muito complicado isso, né? Mas isso aconteceu, eles mudaram a regra, depois tiveram que reverter, mas não completamente, e tentaram controlar quem ia para essa lista, porque não pode tomar empréstimo de governo. Algumas coisas aí a empresário, a pessoa fica restrita, com toda razão, porque é completamente inaceitável você tratar uma pessoa, um trabalhador dessa maneira. Então, ou você segue a regra como todo mundo, paga imposto como todo mundo, recolhe para os direitos trabalhistas como todo mundo, ou você está fora, você não tem condição de ser um empreendedor, um cara, não tem condição de ter uma empresa se você mantém pessoas em condições assim. Então, tudo isso aí é uma degradação, um processo de degradação. Então, falamos aí dos Estados Unidos, falamos da questão da Amazônia estar sem oxigênio. Olha que coisa bizarra, né? Manaus ficou sem oxigênio para tratar dos seus pacientes. Isso foi avisado com 4 dias de antecedência que ia acabar. Ninguém fez nada, o governo não fez nada, esperou morrer gente. Já estava morrendo gente direto. Aí agora, sexta-feira que parece agora, que estão começando a ajudar. Mas sabe quem se mobilizou? Pessoas da sociedade civil. E a FAB estava dificultando, porque entrava em contato, eles não retornavam, nos diziam, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, está autorizado, não está autorizado. Porque parece que é mesmo um plano mesmo. É um projeto. Eles querem mesmo que as pessoas passem por isso. É chato. É chato não, é criminoso. É criminoso. Todos os envolvidos tinham que ser responsabilizados. Entendeu? Gestão temerária, qualquer coisa desse tipo. Seja o governador, seja o prefeito, até com essa questão do lockdown, liberar ou não, se liberou, tá errado, enfim. Porque tá fora de controle, cara. E aí, um presidente que mente, que fala sobre remédio sem comprovação científica, de eficácia, não tem. Que fala contra a vacina, que fala contra a máscara. É pra ficar maluco, cara. Por quê? Porque crime todo dia e a justiça não funciona. Cadê a justiça? Cadê os nobres parlamentares, né, que dizem que são honrados, sempre dizem que são honrados, e cadê a honra? Cadê a ética? Cadê o cara levantar e dizer não, não dá para aceitar, o povo não aguenta mais. Que é isso, o povo não aguenta mais. Ontem, esses dias aí, esses últimos dias sobre a questão lá de Manaus, o que eu mais vi foram pessoas que chegaram no limite. Todas as postagens, até pessoas que postam de forma mais serena, estavam no Twitter desabafando contra tudo isso. Porque não dá mais para aceitar, cara.
São vidas humanas. Poderia ser o seu pai, cara. Poderia ser a sua mãe, seu irmão, seu filho, neto, sua esposa, seu marido. Entendeu? A gente tem que voltar a ser humano, cara. Esse tipo de coisa não tem que deixar passar. Ah, porque é pro bem da nação. É o remédio amargo. Eu vi jornalista falando isso, cara. Sobre as reformas, sobre o que está acontecendo aí. Que é um remédio amargo que a gente tem que tomar. Quem disse isso? Por que a gente tem que aceitar isso? Quem disse que a gente tem que aceitar isso? Quem disse que isso é normal? É isso, cara. Aí por isso que a gente tem que ser seletivo. Quando a gente vai abrir, ligar aí um jornal, um rádio, ou na TV, ou na internet, tem que filtrar mesmo, cara. O cara fala um negócio desse, ele começa a empurrar assim com suas técnicas, sabe, de enganação, de persuasão, para te convencer que o ruim é bom e o bom é ruim. E que tem que fazer isso mesmo, senão tá tudo perdido. Tá tudo perdido onde, cara? A gente viu aí as reservas internacionais aí, quanto que tinha de dinheiro aí, de décadas, sei lá, década, né? A década. De anos de governos progressistas que deixaram o Brasil numa situação para conseguir passar por crises. Porque o Brasil passou por último. E se aproveitaram disso para ficar mostrando os números lá, para dizer que foi culpa da presidência. Não, a gente viu que ela não saiu por causa disso. É porque um cara perdeu e não soube perder. Não conseguiam mais ir pelo voto. Isso é muito complexo. É uma coisa que vem de anos. Não foi agora. Inclusive, contar isso aqui brevemente. No meu tempo de escola, tinha uma professora, cara, que tinha me alertado sobre isso, cara, anos 90. Tinha alertado sobre a família Bolsonaro. Eu achava, eu nunca tinha ouvido falar desses caras, e eles, até bem pouco tempo também, as pessoas nem conheciam, porque eles têm uma máquina na internet, que se fizeram conhecer por esses ataques em massa, usando disparo em massa, usando youtubers. Mas o que acontece é que esse cara era do baixo clero, o partido que ele se elegeu só tinha um cara, parece, partido maluco. O cara não fez nada, 28 anos sem fazer nada. E ela tinha alertado, cuidado com ele, cuidado com a democracia, cuidado que ele defende coisas perigosas. E eu era muito novo, não estava entendendo o que ela estava falando. Mas depois a gente viu aí as entrevistas defendendo tortura e defendendo pessoas serem... Caraca, maluco. Atacar o STF. Que tinha... Não, vocês pesquisem. Tem entrevista. Tem entrevista dele falando sobre matar 30 mil, mais de 30 mil. Que a ditadura matou pouco. Que aí ele incluiu até o presidente da época, acho que era o Fernando Henrique, que tinha que matar todo mundo, inclusive o presidente. Então, esse tipo de coisa é inaceitável. E foi passando, as pessoas falam, não, os fins justificam os meios, então se a gente vai conseguir chegar aqui e não deixar outro chegar, não importa se é o cara neofascista ou nazifascista, se é um cara que defende coisas que a gente não defende. Aí aconteceu isso agora, tá todo mundo aí, tem gente aí arrependido, o estrago tá feito, tá perdendo direito todo dia aí. E a gente tá nessa. É muito triste que a gente tá vivendo aí. Mas aí, vamos falar de coisas positivas, né? Parece que a gente tem vacina. E essas vacinas foram feitas em tempo recorde. Foi uma grande conquista para a ciência. Apesar de todos os problemas que a gente teve. As vacinas podem levar 10 anos para ficarem prontas, 5 anos. Vários anos para ficar pronto. A gente conseguiu vacina em menos de um ano. Em 1 ano, 2 anos a gente tinha vacina. É porque Covid-19, os primeiros casos registrados em 2019, passou 2020 sofrendo, 2019 sofrendo, porque demorou um pouquinho para chegar aqui. Estamos em 2021 sofrendo de novo. Recorde de pessoas morrendo, pessoas
sendo internadas, ficando doentes. Mas a questão aí é que tudo passa, né? Uma hora eles vão ver que não vai ter como sustentar essas maluquices. Não tem mais, já tá. Até o cara que passava a mão na cabeça agora tá batendo. Que queima, né? Queima o filme. Então, a gente tá aqui, é o segundo podcast, foi um bate-papo, um desabafo também. A gente tá voltando com as lives do Twitch. A gente, 3 anos atrás, 300 anos atrás, a gente chegou a começar a fazer algumas. Tinha bastante seguidor lá, mas diminuiu. Porque a gente abandonou, a gente foi focando em outros projetos. Né? É difícil você disputar com gente que pode ficar o dia inteiro fazendo isso aí, né, cara? É difícil. Enfim. E outra, a gente faz as coisas. É trabalho de formiguinha. Então, a gente tá no Instagram, no YouTube, no Dailymotion, no Twitch. Agora voltamos para o Twitch. A gente tenta, dentro do possível, alimentar o nosso blog com artigos, tutoriais, dicas, notícias, etc, etc, etc. E no Twitter a gente interage pra caramba da caverna. E a gente faz threads com assuntos até alguns complicados, né? Com notícias. Gente que muita gente se surpreende porque a gente vem trazer coisa que passou pelo que o país passou, mas teve gente que nem soube. É incrível. E a gente faz um thread lembrando, explicando o que aconteceu. E tem coisas boas disso tudo aí. Né? A gente está vendo a necessidade de um novo pacto social ou contrato social, porque não dá mais para você simplesmente sair pisoteando. Eles já viram isso. Cara, não tem indústria, não tem comércio, não tem nada que sem gente. E não é questão de contra o lockdown ou a favor do lockdown, não é. É que se você não fizer a coisa do jeito correto, você perde vidas e perde economia. O país está assim por irresponsabilidade, falta de planejamento, falta de humanidade. É isso. Então a gente está encerrando. Eu queria fazer em menos de 1 hora mesmo. A gente vai procurar falar nos próximos aí de cinema, jogos também, outras coisitas, mas e eu nem sei que tema que eu vou botar aqui, acho que eu vou botar desabafo mesmo. Também a gente pede para quem acompanha a gente, né, quem está acompanhando a gente há mais tempo, para entrar lá na nossa página da Apoia-se, para dar uma força, porque com essa pandemia a coisa ficou bem difícil. Tá bem difícil de manter as coisas. E é isso. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitch e no Twitter também. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.